Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre... Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós tudo bem, tudo tranquilo, com a graça de Deus sempre. Hoje uma noite aí de terça-feira, uma noite chuvosa, chuvisqueirinho fininho, mas tá quente, gente, porque é verão. Então a estação chega, não adianta, por mais que venha chuva e tudo, até deu uma refrescadinha, mas tá quente igual, tá bem quente. Tá, gente? Então, ontem a gente leu a 1 Samuel capítulo 16, né? Que Davi é ungido rei de Israel. Muito bonito esse capítulo. E hoje a gente vai ler 1 Samuel capítulo 17, Golias desafia os israelitas. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença, querido Deus, em nome de Jesus, te pedindo, Pai amado, que o Senhor nos dê entendimento da Tua santa palavra, Pai. Derrame aos corações dos Teus filhos, Pai, tudo aquilo que a gente entender aqui, derrame, Pai, sobre nós o entendimento. Oh, Deus querido, em nome de Jesus eu te entrego a todos, Pai amado. Que a sabedoria venha de Ti para que a gente possa levar, Senhor, a Tua palavra aos Teus filhos que tanto necessitam com sabedoria dada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Golias desafia os israelitas. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro. Gente, eu vou me ajeitar um pouquinho, porque senão dói as minhas costas. E entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele ia seu escudeiro. Gente, olha quanto detalhe tem nessa palavra que Deus deixa para nós, para que a gente possa entender como é que era Golias. Então, como Deus é perfeito, gente, em cada detalhe. Quando ele faz por detalhes. Ele conta por detalhes. Quando ele te enxerga também por detalhes. Ele não vai te enxergar como um filho. Aquele ali é o meu filho, pronto. Não, ele vai enxergar nos mínimos detalhes. Porque aqui ele conta nos detalhes. A haste da sua lança era como um órgão de um tear, aqui eu já li, tá? E diante dele ia o seu escudeiro. Ele pôs de pé, clamava às fileiras de Israel, e dizia-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então serei nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Davi juntar-se à tropa de Saul. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha
tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade dentre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiam a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: Toma agora para os teus irmãos uma refa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante. Desculpa, gente, vamos de novo. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 10.000. E verás como passam teus irmãos e trarás notícia deles. Ora, estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus Desculpa, gente. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Pois quem é esse incircuncisioso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquelas palavras, dizendo: Assim se fará ao homem que matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E virou-se dele para o outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi aceita o desafio do filisteu. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava a boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso,
e este incircuncisioso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos liso e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém Davi lhe respondeu, tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que lindo, gente. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois o Senhor é a batalha, e ele nos entrega em nossas mãos. E ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforge, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela na cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelos caminhos de Saraim, até o Gate e até Acrom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Davi apresenta-se a Saul. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, chefe do exército, de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul,
De quem és filho, jovem? Respondeu Davi. Filho do teu servo Jessé, belamita. Capítulo não lido, capítulo lido, um enorme de um capítulo. Gente, é como se a gente vivesse aquela batalha. E é bem como a gente diz mesmo e como é, que eu costumo sempre dizer, quando a gente vai à batalha, a gente está passando por uma luta, a gente está passando por uma batalha, se a gente tem Deus à frente, não tem como dar errado, gente, não tem. E foi o que aconteceu aqui. Quando a gente for, a gente vai em nome de Jesus. Jesus indo à frente, nada pode te derrubar, nada. Mas tem que ser pro Senhor e com o Senhor. Tá bom, gente? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença para te agradecer, Pai amado, em nome de Jesus, agora por esse capítulo, Deus querido. Oh, Pai amado, que capítulo maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, assim o Senhor se mostra, Pai, para nós. Oh, aleluia. O Senhor mostra, Senhor, que o Senhor vai à frente, Pai, e que todas as batalhas da nossa vida, Pai querido, vão se abrindo e a gente vai ganhando vitória, Pai, em cima dos nossos inimigos. Assim também é no tempo de hoje, pena que tanta gente não vê, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, e te peço, nos dê mais e mais entendimento, Pai, sobre a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa também o nosso dia de amanhã. Deus querido, em nome de Jesus eu te entrego a todos. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Oh, Deus querido, não tem como a gente não se emocionar quando entra na presença do Senhor. E eu vou me despedindo de vocês, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho para que chegue para vocês as notificações, tá, pessoal? Deixa o like de vocês aí e compartilhem. Nossa, uma palavra dessa merece ser muito compartilhada. Em nome de Jesus, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.